Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. E eu estou aqui todos os dias, né? De segunda a segunda, 2 vezes ao dia. Então não tem por que você não se encontrar comigo. Combinado? Então vamos ao papo de hoje. Há cerca de 65 milhões de anos, a vida corria completamente normal aqui na Terra. Só que, de repente, um terrível evento mudou tudo e a todos. Os animais que viviam por aqui, que eram grandes o suficiente para te devorar, em um piscar de olhos, foram extintos. Então, começou uma nova era no planeta Terra. Sim, eu estou falando da terrível extinção dos dinossauros. No entanto, mas o que será que de fato aconteceu, hein? Todo mundo sabe que os dinossauros foram extintos por um meteoro que caiu aqui na Terra. Mas quais os detalhes desse terrível acontecimento, hein? Vem comigo. Eu vou tentar te contar o que realmente extinguiu os dinossauros. Existem diversas teorias sobre como os dinossauros foram extintos. Porém, a maioria delas não tem nem pé e nem cabeça. Imagina. No século XX, o paleontólogo George Wieland propôs a teoria de que os próprios dinossauros se extinguiram. Segundo ele, os dinossauros começaram a se alimentar dos ovos de outros dinossauros, além de lagartos e cobras. Com isso, houve um alto consumo de ovos de dinossauros, até que eles simplesmente acabaram, foram extintos. Especialistas já até encontraram evidências fósseis que confirmaram que dinossauros, cobras e até mamíferos caçavam ovos e bebês de dinossauros, mas nunca em uma taxa que pudesse ter causado extinção em massa. Então, não. Não foram os dinossauros os culpados da sua própria extinção. Outra teoria propõe que os ovos levaram à queda dos dinossauros de uma maneira diferente. Olha só. Em um artigo de 1979, pesquisadores relataram que fragmentos fossilizados de casca de ovo de dinossauro, encontrados no sul da França e na Espanha, mostraram 2 tipos de distúrbios. Alguns tinham múltiplas camadas da casca de ovo, enquanto outros eram patologicamente finos. Qualquer situação era letal. Ovos de várias camadas de casca podem ter sufocado os dinossauros em desenvolvimento, enquanto ovos finos quebravam ou desidratavam facilmente os embriões. Para os pesquisadores, houve algum tipo de mudança climática que estimulou mudanças hormonais nos dinossauros. Contudo, essa explicação não se encaixava em outros dinossauros ao redor do mundo, que viveram na mesma época. Essa teoria até poderia fazer sentido, mas as cascas de ovos deformadas parecem ter sido muito, digamos assim, um fenômeno local, do que mundial. Nas últimas décadas, Sherman Silber, que é especialista em infertilidade, propôs a teoria de que os dinossauros foram extintos porque não conseguiram encontrar parceiros para a reprodução. Silber especula que, assim como acontece com os jacarés e crocodilos modernos, as mudanças na temperatura podem ter determinado o sexo dos embriões de dinossauros que se desenvolviam em seus ovos. Nesse caso, a mudança climática causada pela atividade vulcânica e pelo impacto de um asteroide poderia ter mudado o clima global de modo que apenas um sexo fosse produzido. Em partes, essa teoria faz sentido. Porém, além do fato de que realmente não sabemos se os sexos dos dinossauros foram determinados apenas pela temperatura ou pela genética, essa teoria não explica por que os répteis, que provavelmente tinham sexos determinados pela temperatura, como crocodilianos, sobreviveram, enquanto os dinossauros
foram extintos. E que tal os dinossauros sendo extintos por lagartas? Claro que é impossível que uma lagarta vença uma batalha contra um dinossauro. Porém, o entomologista Stanley Flanders propôs a teoria de que as larvas das primeiras mariposas e borboletas teriam devorado e mudado totalmente a paisagem e vegetação do Cretáceo. Com isso, os dinossauros herbívoros teriam morrido de fome e, por não ter o que comer, os predadores e carnívoros tiveram que comer uns aos outros até não sobrar mais nenhum. No entanto, nunca encontraram sinais que apontassem para um pico desastroso de lagartas a ponto de fazer mudanças graves o suficiente para extinguir os dinossauros. Como você pode ver, existem diversas teorias sobre a extinção dos dinossauros, incluindo algumas ainda mais malucas, viu? Como a que diz que os dinossauros foram extintos. Imagina por quem? Alienígenas. Ou a que afirma que eles desapareceram por causa dos gases emitidos pelos grandes animais aqui na Terra. Bom, que loucura. Mas vamos ao que interessa. No ano de 1956, o astrônomo russo Yosef Shklovsky propôs pela primeira vez que a extinção dos dinossauros se deu por causa de um único evento catastrófico, teorizando que uma supernova caiu na Terra e inundou o nosso planeta com uma radiação que poderia ter matado os animais. Só que havia algumas questões sobre essa teoria que precisavam ser respondidas. Por que os dinossauros morreram e outras espécies não? Onde estão os vestígios da radiação que remontam ao período Cretáceo? A teoria até fazia sentido, mas não havia evidências. Foi então que Luiz Alvarez, físico ganhador do Prêmio Nobel, inventor e pioneiro no campo da radiação e da pesquisa nuclear, junto ao seu filho, o respeitável geólogo Walter Alvarez, fizeram uma descoberta que poderia confirmar a teoria de que um meteoro atingiu o nosso planeta. Enquanto estavam realizando pesquisas na Itália, a dupla encontrou uma camada de 1 centímetro de espessura, claro, de argila enriquecida com irídio. O irídio é um elemento químico extremamente raro na Terra, mas abundante no espaço. Luiz e Walter Alvarez então publicaram suas descobertas em 1981, propondo que a fina camada de irídio veio parar na Terra após o impacto de um grande meteoro que poderia ter causado a extinção dos dinossauros. Muita gente ridicularizou a teoria, dizendo que não fazia sentido e que Luiz e Walter só queriam ganhar destaque na mídia. Em contrapartida, com o passar dos anos, outros cientistas começaram a encontrar evidências de irídio em vários lugares ao redor do mundo, corroborando com a teoria de Alvarez. O que ninguém sabia era onde tinha acontecido o grande impacto do meteoro. Mas em 1991 surgiu mais uma evidência. Uma enorme cratera de mais de 170 quilômetros foi descoberta na extremidade da Península de Yucatán, estendendo-se até o Golfo do México. Chamada de cratera de Chicxulub, por causa de uma vila próxima ao local, os especialistas acreditam que o meteoro que formou a cratera tinha 9 quilômetros de diâmetro e atingiu a Terra a 64 mil quilômetros por hora, liberando 2 milhões de vezes mais energia do que a bomba nuclear mais poderosa já detonada. As consequências desse meteoro foram assustadoras. O calor queimou boa parte da superfície da Terra, gerando também incêndios florestais em todo o mundo. Tsunamis gigantes atingiram os continentes, matando milhões de animais e outras formas de vida. Além disso, também foram desencadeados terremotos e erupções vulcânicas. A escuridão do planeta, resultante das queimadas, poderia ter durado meses e até anos. Isso também poderia ter influenciado nas temperaturas da Terra, matando as plantas e deixando os herbívoros sem nada para comer. Muitos dinossauros podem ter morrido em semanas. Os carnívoros, que se alimentavam dos herbívoros, teriam morrido 1
ou 2 meses depois. Apenas pequenos mamíferos necrófagos que podiam se enterrar no solo e comer os restos mortais de outros animais teriam sobrevivido. A camada de irídeos junto à cratera foi evidência suficiente para convencer muitos cientistas de que a teoria do impacto era real. Essa teoria fazia muito mais sentido do que as outras propostas, como as que eu citei anteriormente. Contudo, boa parte da comunidade científica concorda que não foi apenas o meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Muitos pesquisadores afirmam que erupções vulcânicas ocorridas no basalto de Deccan, na Índia, também tiveram papel crucial para o fim dos dinossauros. Os que acreditam nessa teoria dizem que a intensa atividade vulcânica na Índia dizimou várias espécies antes que o impacto ocorresse. Aparentemente, a atividade vulcânica foi o primeiro fator que contribuiu para o desaparecimento dos dinossauros. E logo em seguida veio o golpe fatal, que foi a queda do meteoro. As erupções podem ter causado variações climáticas dramáticas, incluindo ondas de frio que podem ter abatido boa parte dos dinossauros antes do asteroide os atingir. Quem acredita que a extinção dos dinossauros se deu por vários fatores e não por um só, chama essa teoria de teoria híbrida. Basicamente, e de forma sucinta, a atividade vulcânica provavelmente instaurou o caos no planeta, gerando muitas extinções e aumentando as temperaturas de forma tão drástica que a maioria das espécies remanescentes da Terra não foi capaz de se proteger do segundo golpe, quando o asteroide atingiu o planeta. Vale lembrar que a forma como os dinossauros foram extintos ainda é uma discussão que permanece em aberto, hein? Apesar de existir um consenso na comunidade científica, o debate sobre a extinção dos dinossauros está longe de ser unânime. Amanhã, semana que vem, daqui 10 anos ou daqui um século, cientistas podem fazer uma descoberta surpreendente e mudar toda a nossa perspectiva da história. Mas até o presente momento, a teoria mais aceita é a de que os dinossauros foram extintos por um meteoro que atingiu a Terra e talvez essa extinção possa ter sido potencializada pelas atividades vulcânicas que aconteceram antes do meteoro atingir o planeta. Combinado? Como não tem ninguém para contar essa história, né? Desde lá, vamos ver, vamos esperar. Eu fico por aqui. Um grande abraço, se cuide e até a próxima. Tchau!